nós tivemos uma temperatura máxima de 37 graus. Iniciamos o mês de março, que é um mês de transição para o outono, ainda com muita característica de verão, muito calor. Essa primeira semana de março aí, a temperatura na parte da tarde aí, entre 16 e 17 horas, ela sempre foi maior que 37 graus, o que é bastante quente para o período, né? Bem como tu disseste, tivemos um fevereiro muito quente, então 3 ondas de calor que combinaram com temperaturas acima de 39 graus, aí com certeza sensação de calor muito maior, porque a gente teve uma baixa velocidade do vento, uma umidade relativa bastante alta, o que faz com que a gente tenha uma sensação de abafamento, de desconforto por calor muito maior. Mas em fevereiro a gente teve também uma distribuição um pouco melhor das chuvas já, choveu um pouco mais do que janeiro e foram melhores distribuídas, o que em termos de produção agropecuária favoreceu já o melhor desenvolvimento aí da nossa agropecuária. Agora para o mês de março, a gente tem o prognóstico já das condições meteorológicas transcorrerem dentro de uma condição de neutralidade lá do Pacífico. Então a Laninha ela já está nos deixando e o oceano já se encontra numa condição de neutralidade. Então a gente espera que a partir de agora, da segunda quinzena, a gente tenha o mês de março com essas condições já de temperatura abaixo dos 30 graus, a temperatura máxima, com melhor distribuição, retorno das chuvas. Então a gente tende a ter uma maior quantidade de frentes frias, que são os nossos sistemas frontais, que são responsáveis pelas chuvas do período de outono e inverno. Então a gente tende a ter aí uma melhoria, vai furar esse bloqueio atmosférico, um ar um pouco mais úmido, então a gente não tende mais a ter essas ondas de calor e tende a ter aí uma melhoria na nossa condição aqui meteorológica no estado do Rio Grande do Sul. Mas vai chover essa semana, pelo menos domingo é o que dizem os meteorologistas. Vai chover. Até domingo a gente vai ainda viver essa condição que a gente já está ali de temperatura bastante alta. Ainda amanhã a gente tem temperatura bastante alta, no sábado a temperatura bastante alta, abafado, né, que precede esse evento que vem uma chuva aí, que é uma chuva bem irregular, bem distribuída no estado. Ela vai furar esse bloqueio atmosférico, vai avançar e aí vai refrescar, né? Então a partir de domingo ali a gente já tem temperaturas bem mais amenas e na semana que vem a gente também tem temperaturas mais próximas do normal, que para o mês de março é de 28,5 graus aqui para Cachoeira do Sul. Então tende a ficar aí nessa condição. Semana que vem a gente deve ter uns dias com temperatura bem mais agradáveis mesmo. Bom, vamos aí para os 10 graus, como muita gente está comentando, Zanandra? Eu não tenho essa expectativa, né, pelo que eu tenho olhado ali nos modelos, para próximo de 10 graus, não. A gente deve ficar com uma temperatura mínima ali, na faixa, né, entre 15 e 19 graus, mas 10 graus não tenho essa notícia. Bom, mas 15 graus a 20 graus são temperaturas para seres humanos viverem bem, né? Exatamente, A gente tende mais no final do mês ali, 15 graus, 16, que é bem mais perto da condição mesmo de neutralidade do normal climatológico, que para o mês é de 17 graus. Então, os meses de transição são meses com amplitude térmica elevada, né? Em que a gente tem a temperatura mínima mais baixa mesmo, aquele que a gente já começa a levar um casaquinho. Então, agora, depois, ali, metade de março para frente, abril, a gente tem essa característica, né? De ter dias com amplitude térmica mais elevada. Mas teremos alguma outra onda de calor ainda prevista para esse mês de março? Depois essa termina no domingo, tomara. Mas depois tem alguma previsão de que uma nova onda volte a acontecer? Uma onda de calor é quando a gente tem uma temperatura máxima 5 graus maior que a normal do mês por 5 dias. Isso não tende a se confirmar nesse mês, não vai mais ter. Então a gente ainda vai ter aqueles dias, os dias que antecedem a chuva, eles sempre são mais quentes e mais abafados. Mas não vamos ter mais essa condição de onda de calor a princípio, pelo que eu acompanho aqui dos prognósticos.
Eu estava dando uma olhada nos radares da Rede Met e tem chuva vindo da Argentina, né? Onde alguns postaram, inclusive, Sim, granizo, pedras de granizo de um tamanho considerável. E Uruguaiana já cai chuva, né? Naquela região e a ali já gente tem tem, chuva em alguns sim, municípios. isso mesmo. Ela já acontece essas chuvas mais isoladas, né? Mas essa chuva mais bem distribuída no território tende a ser ali de sábado para domingo, que vai chover em todas as regiões, né? Daí vai chover melhor, mais bem distribuído. Bom, tô só pelo sábado, então na madrugada de domingo, né? Para que essa E a chuva gente sabe, venha. né, que quando tem essa diferença muito grande das massas de ar, então a gente está com ar muito aquecido, vem uma massa de ar frio e úmido, pode ter essa ocorrência de temporais. Isso já é comum nesse período, né, e que pode estar acontecendo. Sandra, tem alguma possibilidade, professora, de que voltaremos a ter em algum momento as temperaturas das estações bem definidas, por exemplo, verão com as suas temperaturas, né, com a chuva bem distribuída, depois aí nós temos o outono, depois chega o inverno, depois a primavera, tudo isso eu lembro que até o corpo da gente se preparava para essas mudanças de temperatura, agora não está dando tempo. Está bem complicado, né? Inclusive, a gente tem tido uma mudança muito grande no oceano, né? De sair de El Niño, entrar em Laninha, né? A gente está entrando agora nessa fase de neutralidade, mas pode ser que a gente tenha ainda lá na primavera já um El Niño novamente. Então, assim, a gente está difícil, né? Da gente poder dizer que a gente vai ter uma condição, assim como tu se refere, né? De inverno frio, verão calor normal, dentro de um calor aceitável, né? Está cada vez mais complicado. A gente tem vivido mesmo no Rio Grande do Sul esses extremos aí meteorológicos, né? Mas a gente vai ter que se preparar para essas ondas de calor, talvez, aí num verão muito próximo, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que pensar já no futuro, né? Em termos de essa parte energética, né, de melhoria de conforto das nossas edificações, também das nossas construções, arborização, pensando assim em estratégias para mitigar, né, essa condição aí de calor. Pois é, e aí esse alerta fica para as próximas, para os próprios projetos urbanísticos de cidades, inclusive Cachoeira do Sul, todo mundo reclama das tipuanas, tem que tirar as tipuanas, mas ninguém dá uma solução, porque as tipuanas que foram retiradas, elas não foram substituídas por nada, né? E isso é um problema que nós voltaremos a enfrentar logo, logo, a cada onda de calor. Exatamente, né? Então, essa questão da arborização é muito importante, a gente sabe que melhora muito essa condição de conforto, onde a gente tem sombras naturais, e claro que sombras artificiais também ajudam quando não é possível, mas a gente tem que pensar em estratégias, porque a gente está vendo que esse verão agora foi muito complicado, né? Foram várias ondas de calor em sequência, né? O que foi muito complicado também para a parte de produção animal, que tem muito prejuízo aí nessa parte de animais e produção, principalmente vaca leiteira, a questão de ovos, produção de ovos, né? Os animais também sofrem com isso e reduzem produtividade. Então, a gente precisa pensar em sistemas cada vez mais resilientes. Pois é, porque assim como nós tivemos aquela tragédia, aquela catástrofe em maio, que a gente espera que não se repita em 2025 e não se repita nos próximos 30 anos, quem sabe, nós precisamos nos adaptar a essa elevação de temperatura. E aí a gente volta a fazer aquele alerta. Não adianta pensar só em cisterna, em fazer açudes, né, quando está chovendo. Nós precisamos resgatar essa água para quando não chove. Exatamente. Esse ano nos mostrou isso, né? Assim como a gente veio de um inverno bastante rigoroso em termos de frio e muito chuvoso, parecia que era impossível a gente estar conversando agora nesse período que a gente estaria vivendo seca e calor extremo. Sim, mas esses extremos foram assim, nós saímos de uma enchente, de uma catástrofe, daquele inverno horroroso que até a gente ficou mofado, né? E daqui a pouco, não demorou muito, nós já estávamos falando em estiagem, em seca. Exato, exato. Foi um ano muito desafiador, né? Em termos, a gente que trabalha com agricultura, vê isso, né? Que como está sendo difícil aí para os nossos agricultores poder manter
manter a atividade, né? Porque são muitos desafios aí em relação ao clima. Pois é, Então, como fica a engenheira lição, né? agrícola, para a senhora também deve ser difícil olhar uma lavoura. Nós falamos aqui que o pessoal dizia, mas a soja, o pessoal da Emater, por cima está muito bonita, está verdinha, mas por baixo está seca, está cozida por causa do calor. Isso também reflete na nossa mesa, né? Com certeza, reflete na nossa produção como um todo, né? Tanto vegetal como animal. É muito complicado e a gente tem que buscar aí juntos, né? Todos aí alternativas. Não adianta, a gente não tem como lutar com essa condição aí de clima, né? A gente precisa se adaptar a ela, né? E buscar aí estratégias para a gente minimizar esses impactos e buscar uma sustentabilidade a longo prazo. Mas o que os mapas preveem agora para esse outono que se aproxima, né? Esse outono, ele tende, assim, a condição de prognóstico é de uma condição de neutralidade do Pacífico. Então, a gente tende a ter um outono com característica de outono, né? Então, já chove melhor, a gente tende a ter aí uma entrada de uma frente fria por semana, em média ali 3 ou 4 por mês. Então, são chuvas mais regulares. A gente tende a ter temperaturas dentro desse padrão, mais amenas, abaixo dos 27 graus. E de manhã bem mais fresquinho, né? A gente vai ter temperaturas na casa dos 11, 12 graus, e à tarde essa elevação de temperatura que é padrão do outono, da estação de transição. Então a gente entende que vai ser um outono dentro desse padrão de normalidade, de neutralidade climática. É aquilo que a gente chama de efeito cebola, né, Sanandra? Eu particularmente eu não gosto dessas estações. O agasalho durante o dia. Isso, mas é isso aí, é essa condição, mas não, nada fora daquilo de atípico, né? Nada fora do que é o padrão da estação que a gente já está acostumado. Mas uma coisa vai ficar bacana, nós teremos esse extremo, pelo menos ele vai embora, vai nos dar uma trégua, né? Isso. Vamos ter agora, estamos contando os dias para chegar aí no domingo, e a gente ter já essa redução de temperatura, uma condição bem mais agradável aí para todos. Vamos pensar que o copo está mais ou menos cheio, né? A quinta-feira já foi, né? Praticamente. Então agora só falta sexta e sábado. Isso mesmo. Sábado a gente já vai ter algum movimento aí do tempo. Já depende de como avança o sistema, né? De repente aqui a gente já tem alguma estabilidade no sábado ainda. Tá certo, então. Então, no finalzinho de março, teremos aí temperaturas mais amenas. Abril com a cara do outono, quem sabe aquele veranico em maio. E aí depois nos preparamos para o inverno. Isso mesmo.